De vez em quando eu tropeço. Respeite o processo. Você sabe o intuito. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal de resenha e opinião. Meu nome é Caio Augusto. Fica à vontade aí para tomar um café, almoçar, jantar, enquanto você me escuta falar aqui. Hoje eu quero te falar que você tem que saber o intuito para que você aprenda a respeitar o processo e para que os tropeços da sua vida não te deixem caídos no chão, morto, sem ânimo para levantar. Você gasta pouquíssimo tempo construindo as suas motivações e muito tempo fazendo coisas por motivos, por motivações que você não sabe nomear. Provavelmente motivações que outras pessoas colocaram em você e não que você construiu. E eu tenho uma raiva disso. Por que a gente não pergunta por quê mais? Por que todo mundo escolhe uma coisa assim e fala assim, olha, minha meta é essa? Por quê? Ah, porque eu vi tal pessoa, eu tava com essa meta, achei legal. Então agora é a minha meta também. Meu Deus, por que a gente faz isso? Por que a gente não gasta tempo raciocinando, falando assim, não, pera. Eu escrevi que essa é a minha meta. Mas por que essa é a minha meta? Por quê? Quem sou eu? Por que eu quero o que eu quero? A gente falou muito sobre construir metas, sobre nomear metas e legal, agora já deu. Todo mundo já entendeu que tem que ter metas. Eu lembro que quando eu vendia doce na rua, água no sinal, eu tinha as metas, né? E aí eu colocava lá, hoje eu quero vender 20 águas. Hoje eu quero vender 10 doces e tal. Aí tinha minhas metas, porque aí no final do mês dava um dinheiro que eu queria, que era a minha meta, beleza. As metas, elas me ajudavam a correr atrás, mas elas não eram suficientes. Nossa, isso aqui é muito bom, não tinha pensado nisso. Pensei agora, gravando o vídeo. Nossa, isso aqui é genial. Olha aqui. Quando eu tava vendendo água e ninguém comprava água, e a bolsa tava pesada, e tava um sol quente, eu tava cansado, querendo ir embora, o que me motivava não era que eu não tinha batido a meta ainda. O que me motivava era saber que eu preciso de trabalhar, alcançar a meta, ganhar o dinheiro que eu fiz as contas. Por quê? Porque no final de semana eu vou encontrar a Babi e eu quero sair com ela. E eu quero levar ela num restaurante legal. E eu quero ter dinheiro pra pagar o Uber dela, pra ela não ter que ficar andando de ônibus sozinha à noite. Essas coisas eram motivações fortes o suficiente pra eu olhar e falar assim, não, eu não vou parar. Eu vou continuar no sol quente, com a bolsa pesada, porque a Babi merece. Motivação forte. Isso me fazia continuar a correr. Brasil e Noruega. O Bruno Guimarães errou o pênalti, aquilo subiu pra cabeça dele e ele acabou jogando mal. Ele tava jogando muito bem a Copa toda, acabou não jogando muito bem no jogo que a gente mais precisou dele. O Endrick entrou, perdeu um gol e sumiu. Sabe toda a raça que a gente sempre viu no Endrick? Sumiu. Ele deu um bote vergonhoso no gol que a gente tomou do Haaland. Ele dá um bote de alguém que tá com preguiça, de alguém que não quer pegar a bola. De alguma forma o erro dele subiu pra cabeça dele e destruiu a motivação dele, porque a motivação dele era mais fraca do que o tropeço dele. Tá entendendo aqui? Você tá conseguindo entender o que eu tô falando? O tropeço dele foi muito forte, mais do que a motivação dele. E o medo de perder, o medo de ser o vilão, tirou a vontade de ganhar. Como diria Vanderlei Luxemburgo. Grande Vanderlei Luxemburgo. Você tem que construir motivações fortes o suficiente. O Messi fez diferente, ele errou um pênalti. E ele correu demais, ele sangrou em campo. Ele suou, ele deu um pique aos 91. E quando acabou o jogo e a Argentina virou o jogo contra o Egito, o Messi chorou. E ele falou que chorou porque ele não ia aguentar o peso de ter errado o pênalti e depois ver o seu time ser eliminado por conta de um erro dele. Ele transformou o tropeço dele em algo que fortaleceu a motivação dele e por isso ele continuou até o final. Você tem uma motivação forte o suficiente? Você alimenta as suas motivações de maneira forte? Ou se você errar um pênalti, você vai desistir da partida também? É muito fácil ter motivações fracas enquanto as dificuldades da vida são fracas.
Mas quando a dificuldade é grande, a vida exige uma motivação grande também. Tá entendendo isso aqui? Tá conseguindo compreender o que eu tô falando? Quantas pessoas desistem da vida quando alguém que elas amam muito as trai, ou vai pra algum lugar longe, ou até morre? Quantas pessoas desistem da vida quando algo muito grande, ruim acontece? São muitas. Por quê? Porque a motivação delas é fraca. Por quê? O porquê delas é fraco. Por que você tá vivo? Por que você corre? Por que você trabalha? Por que você conversa? Por que você acorda? Gaste tempo construindo os seus porquês. Isso não é perda de tempo. Eu tô fazendo isso aqui hoje aqui. E aí eu já escrevi algumas metas que eu tenho para essa segunda parte do ano de 2026. E agora eu vou gastar horas e talvez o dia de amanhã inteiro construindo a motivação. Eu, como um servo do Senhor Jesus, eu gosto de escrever as razões minhas e colocar versículos bíblicos. Então, eu escrevi aqui, uma das coisas que eu quero muito é ver a igreja local, onde eu estou lá, trabalhando com os jovens. Eu quero ver a igreja crescer, eu quero ver mais jovens não crentes se convertendo a Jesus. Então, eu quero criar uma mentalidade missionária nos jovens ali, para que a gente leve mais o evangelho a quem não tem. Mas não de uma forma fria, sabe? Não é, tipo, bater na porta de alguém e falar, e aí, tudo bem? Toma aqui um versículozinho bíblico. Não, eu acho que eu quero chegar de uma forma mais amorosa, demonstrando que os dilemas das pessoas, dos jovens ali, importam pra nós, entendeu? E eu quero que a gente viva esse estilo de vida, de ajudar as pessoas com seus dilemas filosóficos, dilemas existenciais e mostrar que a Bíblia responde. Para que eu alcance isso, eu tenho que fazer um monte de coisa. Eu tenho que estudar os livros certos com os jovens, e mais um monte de coisa. Só que qual é a motivação? Porque eu vou chegar lá e as coisas não são fáceis, meu amigo. Ou você acha que eu vou chegar lá e vou começar a falar com eles e eles vão ouvir e falar assim, nossa, que legal, Caio, entendi tudo de primeira. Não é assim. A gente gasta tempo até entender uma mensagem, até absorver aquilo e mudar a nossa forma de viver, nossa forma de tal, beleza. Várias coisas vão dar errado no meio do caminho. Então a minha motivação tem que ser forte. E ultimamente, eu tenho repetido muito pra mim que eu tenho que ser fiel. Que o mínimo do mínimo é dar meu máximo. Como diria Felipe Ret. Já citei o Felipe Ret algumas vezes, né? A frase do início do vídeo é do Leal. Beleza? Só pra dar os créditos aqui. Leal, grande Leal, rapper. Pra mim, o mínimo do mínimo é dar meu máximo. Eu tenho que ser fiel. Sabe? Mesmo que as coisas deem errado, eu sei que Deus está me olhando e isso é uma motivação forte o suficiente. Saber que Deus está me olhando e que Ele me recompensará no momento certo. Saber que é uma dádiva, é um privilégio para mim servir ao Senhor. Sabe? É mais do que o Ancelotti me chamar para o time da seleção. É Deus, o Senhor do Universo, me chamar para trabalhar com Ele. Isso aqui é uma dádiva gigante. Isso tudo constrói a minha motivação. E nos momentos de dificuldade eu olho para isso tudo, eu corro para esse lugar de motivação e falo, tá, eu tô aqui por causa disso, então eu vou continuar. É isso aí o vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha com seus amigos, com todo mundo aí. Vamos bater 100 inscritos aqui nesse canal. 12 milhões de likes esse vídeo aqui, beleza? A gente só para depois dos 12 milhões de likes aqui nesse vídeo. Um abraço, Deus abençoe.